Olá, tudo bem com você? O assunto da aula de hoje é a gente falar um pouquinho sobre detoxificação. A gente tem sobre detox na internet, receitas de sucos, principalmente suco detox para o fígado, né? Alguns pacientes chegam aqui para ser atendidos por mim, já falando que estão fazendo detox do fígado e tal. E eu queria falar sobre isso com vocês e explicar por que que não adianta você limpar o fígado antes de limpar o intestino, tá? Se você não me conhece ainda, se essa é a primeira aula que você está me assistindo, meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora de medicina chinesa e terapeuta integrativa. E na internet eu ajudo o acupunturista a dominar a laser acupuntura integrativa e se tornar referência na sua região. Aí, por que que eu estou falando de intestino, né? Porque a laser acupuntura integrativa, que é a técnica que eu trabalho, ela tem três pilares: o laser, a saúde do intestino e a saúde integrativa, tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre a saúde do intestino, mas a gente fala sobre um viés da medicina, da saúde integrativa, tá? A gente está usando esses dois últimos pilares que eu citei, tá bom? Então vamos para a aula de hoje. Existe uma rota para a medicina integrativa para você limpar o seu corpo. Existe, gente, uma sequência dos órgãos para a gente limpar, baseado nos principais órgãos de eliminação do corpo. Então, existem os órgãos, né? Intestino, fígado, pulmão, rins, pele, sistema linfático, né? Existem órgãos responsáveis em excretar toxinas e resíduos metabólicos. Então, a medicina integrativa, ela vê como uma sequência lógica para isso funcionar. Você tem que limpar primeiro o canal de saída antes de lidar com outros sistemas, prevenindo a sobrecarga ou a recirculação de toxinas. Porque se você começa limpando, né? Se você não deixar a saída limpa, o que que acontece? Você limpa os outros órgãos e só que o último órgão ali, ele está sujo e ele vai, né, recircular as toxinas, ele vai manter, né, de toda forma aquela sujeira dentro do organismo. Então, por isso que existe uma rota correta. Então, a rota clássica de detoxificação é começar limpando o intestino, o colo, né? O colo é o intestino grosso e a microbiota, ajustando a microbiota. O intestino é o principal órgão de eliminação e um ponto inicial crítico. Porque que adianta você limpar primeiro o fígado, tomar seu suco, né, de limpeza, sendo que o fígado ele tem ligação com o intestino, né? Existem umas veias mesentéricas que são ligadas ao intestino. Aí você limpa o fígado e mantém o intestino sujo. Você limpou o fígado e essas veias vão ficar captando as toxinas do intestino. Então não adianta. Então primeiro você tem que limpar o intestino para depois limpar o fígado, tá? É fundamental garantir trânsito intestinal adequado e tratar condições como a desbiose e a hiperpermeabilidade intestinal. São dois fatores, né, de adoecimento aí do intestino, que é a desbiose, que a gente pode resumir como se fosse o desequilíbrio da microbiota que vive dentro do intestino. Então, é como se a gente tivesse mais microbiota ruim do que boas, mas isso é bem resumido, porque desbiose não é apenas isso, tá? E a hiperpermeabilidade intestinal, o que que é isso? Conhecido como leaky gut. É o intestino que vaza, né? O intestino ele tem que ser permeável, mas não pode ser hiperpermeável. O que que é isso? Tem que ser como se fosse uma grade. Ele faz um controle daquilo que pode entrar e o que pode sair. Mas se ele é hiperpermeável, é como se essa grade, esse portão tivesse aberto. Entra tudo, sai tudo. É uma bagunça. E isso não pode acontecer, porque aí você vaza as toxinas de dentro do intestino para a corrente sanguínea, tá? Existem algumas técnicas, né, para você fazer essa limpeza. Tanto cuidar da saúde da microbiota, como você lavar mesmo o intestino, né? Com a técnica hidrocolonterapia, é uma técnica que eu trabalho de lavagem do intestino grosso. Mas tem outras técnicas, como aumentar fibras, desparasitar, utilização ali de prebióticos, né? Limpeza ali do intestino, tá? Chás que vão
ajudar no trânsito intestinal, tá? Então, isso é importante. O fígado entra em seguida, né? Após o intestino, o fígado é o principal órgão de detoxificação, com suas fases um e 2 de biotransformação. Ele converte toxinas lipossolúveis em formas hidrossolúveis para a excreção do nosso corpo, né? Então, a gente precisa primeiro cuidar do intestino, depois ir para o fígado. Se você já começa a atuar no fígado antes de limpar o intestino, essa biotransformação do fígado fica prejudicada, né? Ele não consegue limpar, desintoxicar, fazer as biotransformações necessárias no corpo, é, estando, né, com o intestino ali se alimentando, como eu expliquei, com aquelas veias que se ligam, se alimentando de um intestino, né, imundo ali, né? Sujo, com uma microbiota produzindo toxinas, né? Existem algumas técnicas, né? Como a alimentação rica em antioxidante, brócolis, cúrcuma, chá verdes, suplementos alimentares, né? Glutationa, NAC, chás como tinturas de silimarina, chá verde, o próprio boldo, o jejum intermitente supervisionado, sempre, né, que a gente mexe com alimentação, a gente precisa ter a supervisão de um nutricionista, né? Porque o jejum, quando feito da forma correta, limpa o fígado, né? Mas não adianta você fazer um jejum intermitente não cuidando da quantidade correta de calorias que você vai ter que ingerir no dia, não bebendo a quantidade correta de água para limpar, quebrando o jejum de forma incorreta, colocando açúcar ali para dar, né, pico glicêmico. Então, assim, precisa do auxílio de um suporte de um nutricionista. Depois do fígado, a gente vai para os rins, né? O fígado libera toxinas para o sangue. E os rins filtram essas toxinas para excreção pela urina. Então, o que que adianta? A gente ir lá fazer um detox renal, sendo que intestino e fígado estão intoxicados, né? Existem as técnicas como o aumento da hidratação, uso de chás diuréticos, como cavalinha, dente de leão, controle de eletrólitos, né? Então, assim, existem formas de você cuidar desses rins. Pulmões. Depois que a gente limpa os rins, a gente vai para os pulmões, porque o pulmão também é um órgão de eliminação de toxina, né? Pelo ar, né? Quando a gente libera o dióxido de carbono. Uma boa respiração é crucial para a oxigenação e eliminação eficaz. Existem técnicas respiratórias, aromaterapia, yoga, exercícios físicos. Na medicina chinesa a gente tem o Qigong, né? A gente tem o Tai Chi Chuan. São técnicas muito importantes, né, para a tonificação do nosso Qi, né? Nutrição do nosso corpo, dos fluidos e para auxiliar também nessa desintoxicação do corpo. Depois da pele, depois do pulmão, a gente vai para a pele. Quem controla a pele? O pulmão, né? Pela medicina chinesa, a gente sabe. A pele é um órgão importante de eliminação por meio do suor. Então, existem técnicas como saunas, banhos de vapor, escovação a seco para estimular o sistema linfático, exercícios que promovam a sudorese. Então, não adianta você focar ali, né? Ai, muitas saunas para limpar, fazer, né, as limpezas da pele, sendo que internamente o seu intestino está intoxicado, o seu fígado está intoxicado, seus rins, né, seus pulmões. Então, assim, tem uma rota, tem um sentido, né? E por último, ali o sistema linfático, que não é um órgão, né, direto, mas trabalha ali com a coleta de resíduos celulares e transporta para a eliminação do corpo. Então, existem técnicas que auxiliam bastante, né? A própria drenagem linfática, atividades físicas, né? Yoga, caminhada, a hidratação adequada, isso vai auxiliar o sistema linfático a não acumular, né? A não ficar esse acúmulo de líquidos, de edemas e junto com toxinas, né? Então existe essa rota para a gente limpar. Por isso, não adianta tomar o suco detox de fígado que a gente vê na internet sem antes cuidar da saúde e limpeza do intestino. Aqui, gente, não é falando de forma debochada, né? Não, é na maior sinceridade, porque não adianta.
né? Não adianta gastar muita energia naquilo que, beleza, você vai pôr muita energia, mas no fundo, a raiz nunca vai estar sendo, né, trabalhada. Gasta energia, vamos lá, lá na raiz, vamos começar pelo intestino, vamos pelo fígado. Então, você pode procurar terapeutas, você pode procurar médicos da saúde integrativa que vão auxiliar nessa rota, né? Lógico que os terapeutas vão nas suas ferramentas naturais que lhe compete, né? Que dá para fazer essas limpezas. Algumas limpezas mais profundas, a gente precisa de um médico da área integrativa. Mas se você puder unir, né, um médico integrativo, terapeutas integrativos que trabalham com essas ferramentas, aí sim é sucesso, né? E aí, se você é um acupunturista que não domina, mas só de você ter conhecimento, você pode dar essa luz para o seu paciente. Você pode orientar, falar, olha, você está colocando muita energia na limpeza do fígado, seguindo as receitas, né, de sucos. Eu tenho muito paciente que chega com esses sucos de detox de fígado. Mas por que que você não procura, né, começar pelo intestino, depois ir para o fígado e seguir assim? Por que que você não procura um médico integrativo, um terapeuta integrativo que vai nessa linha? Por mais que não seja uma ferramenta, conhecimento nunca é demais. Você poder orientar seu paciente, o poder que um acupunturista tem de orientação, de mostrar também, né, o caminho ali para ele, dar a direção do caminho, já auxilia demais, né, esse paciente no seu reequilíbrio e vai potencializar os seus resultados como acupunturista, né? Porque você está trabalhando ali é, a harmonização do corpo energético, do corpo emocional, do corpo físico, mas quando se entra com detox, né, diretamente atuando no físico, os resultados energéticos são muito mais rápidos e muito mais potentes e duradouros, né? Então, você ter essa visão é muito importante, porque ainda que não seja a sua área, você não trabalhe, essa luz que você dá para o seu paciente muda também o seu trabalho e muda também os seus resultados, tá bom? Por isso que eu acho legal sempre passar essa linha integrativa, esse olhar mais amplificado para o acupunturista, ainda que, mas eu não tenho essa técnica, não tem problema. Conhecimento nunca é demais, você vai ser um profissional completo que vai conseguir ser multiprofissional, você vai conseguir pelo menos dar a direção ali para o seu paciente para auxiliar ele na saúde, né? Na promoção de saúde, tá certo? Eu agradeço a sua atenção. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma observação, quiser deixar aqui nos comentários, eu fico muito feliz. Agradeço. Não deixe de me seguir, né, no Instagram, @fepradines, Facebook Fernanda Pradines e aqui no YouTube Fernanda Pradines, Laser Acupuntura Integrativa. Se inscreva, ative as notificações para você receber o conteúdo sempre que eu postar, tá bom? Eu agradeço, tchau, tchau e até um próximo vídeo.